Olá, vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais importantes das redes modernas, o Endpoint Group, ou como a gente chama, o EPG. Esquece aquela história de listas de IP. Pensa no IPG como se fosse o cérebro da rede, decidindo de forma bem inteligente quem pode conversar com quem. É tudo sobre segurança e, claro, eficiência. Então fica a pergunta, como é que a rede sabe quem pode falar com quem? Por muitos e muitos anos, a resposta para isso era um verdadeiro pesadelo. Planilhas de IPs, listas de acesso gigantescas, um labirinto. Mas e se a rede pudesse entender a identidade de uma aplicação em vez de só o endereço dela? É exatamente essa a revolução que o EPG traz para a gente. Certo. Vamos visualizar essa mudança. Este slide aqui resume tudo perfeitamente. Do lado esquerdo, o jeito antigo. As políticas todas amarradas a endereços IP. Se uma máquina virtual se movesse, pronto, a segurança quebrava. Era rígido, frágil e um inferno para gerenciar. Agora, olha para o lado direito, para o mundo do ACI. Aqui, a gente cria identidades lógicas, como servidores web ou bancos de dados. E a política? Ela segue a aplicação, não importa para onde ela vá. É muito mais flexível, escalável e, sinceramente, bem mais inteligente. Então, como é que a gente dá vida para um desses grupos inteligentes? Bom, tudo começa com uma identidade. Vamos fazer um tour pela criação de um EPG, começando pelos campos mais básicos, que são, na verdade, a fundação de tudo. Aqui está, basicamente, a certidão de nascimento do EPG. O campo name é o identificador único dele, tipo um CPF. Uma vez que foi definido, já era, não muda mais. O alias é o apelido, sabe, aquele nome amigável que a gente usa nos diagramas. E a description? Essa é a parte que salva a sanidade da equipe no futuro, documentando por que raios aquele EPG existe. E aqui, uma dica de ouro, talvez a mais importante dessa parte. O campo name é permanente e imutável. E por quê? Porque ele é a chave primária do objeto lá no banco de dados do ACI. Errou na digitação? A convenção de nomes mudou? Azar, vai ter que apagar tudo e começar do zero. A lição é bem clara, né? Planejar muito, mas muito bem esses nomes. Ok, identidade definida. Agora, a gente pode começar a ditar as regras do jogo. E não é só sobre segurança, não. É sobre garantir que as aplicações importantes não sejam, digamos, sufocadas por outras que são menos críticas. É sobre desempenho e justiça na rede. E isso nos leva direto para a qualidade de serviço, o famoso QoS. Imagina uma rodovia. A maioria dos carros está ali, na pista normal, no melhor esforço. Mas o tráfego de um EPG crítico, tipo uma aplicação de voz, pode ganhar um passe livre para a via expressa. Definir uma classe de QoS é exatamente isso. É dar prioridade máxima para quem realmente precisa. Mas e o contrário? E se uma aplicação resolve virar um vizinho barulhento e começa a consumir toda a banda disponível? Para isso, a gente usa um policy. A gente pode, por exemplo, definir um limite de 1 Gbps. Se o EPG tentar passar disso, o próprio hardware age como um segurança na porta da balada e simplesmente descarta o excesso. Problema resolvido, rede protegida. Agora sim, vamos para o coração do poder do EPG, a segurança. E olha, não é só sobre como um grupo fala com o outro. A mágica de verdade acontece dentro do próprio grupo. É aqui que o tal do conceito de confiança zero se torna realidade. Esse slide é simplesmente incrível. Olha só a diferença que um único clique faz. No modo padrão, o Unenforced é festa liberada. Todo mundo dentro do EPG conversa livremente. Mas, se mudar para Enforced, de repente, um muro de silêncio sobe. Ninguém fala com ninguém. Essa é a arma secreta para impedir que um ataque se espalhe lateralmente. Pensa no impacto disso no mundo real. Imagina que um hacker invade um servidor web. No modo Unenforced, ele usaria essa máquina para atacar todos os outros servidores que estão ali do lado. Mas com o Enforced ativado, ele fica preso. O ataque é contido na primeira máquina, na hora. E isso, pessoal, é a microsegmentação na prática, funcionando. Mas muito cuidado, que aqui tem uma armadilha. A opção Preferred Group Member é como deixar a porta da fortaleza aberta. Ela deixa os EPGs conversarem sem regras, sem contratos. É ótima para resolver um problema rápido, para fazer um troubleshooting, mas deixar isso ligado em produção é um convite para o desastre, quebrando totalmente o modelo de confiança zero. Certo! Nosso grupo lógico está praticamente pronto. Tem identidade, tem regras de desempenho, tem segurança. Mas por enquanto, ele é só uma ideia, flutuando no ar. Para ele se tornar real, a gente precisa dar um lar para ele na rede.
E esse lar tem nome Bridge Domain, ou BD. Essa associação é obrigatória, não tem como fugir. Pensa no BD como o endereço do EPG. É dele que o grupo herda a sub-rede, o gateway, tudo. Sem um BD, o EPG é basicamente um grupo de nômades digitais, sem conexão com o resto do mundo. Bom, agora que a gente já dominou o básico, vamos subir de nível. Vamos dar uma olhada nos recursos que transformam o gerenciamento de EPGs de uma tarefa manual e repetitiva em uma operação automatizada, feita para escalar de verdade. Como a gente conecta um servidor físico de carne e osso a esse mundo lógico? A gente usa uma coisa chamada Static Path Binding. Parece complicado, mas é bem mais simples. Passo 1. Onde o servidor está conectado? Escolhemos o switch e a porta. Passo 2. Como a gente identifica o tráfego dele? Definimos a VLAN. Pronto! Simples assim, o mundo físico se conecta ao lógico. E para gerenciar, sei lá, centenas de EPGs. Aí entra o EPG Contract Master. Imagina ter 50 EPGs de servidores web que precisam das mesmas regras de acesso. Em vez de configurar 50 vezes a mesma coisa, a gente cria um EPG mestre com as regras e faz os outros 50 herdarem dele. É como um copia e cola para políticas de segurança. A economia de tempo é gigantesca. Então, vamos recapitular. Criamos nosso grupo inteligente com identidade, regras de desempenho e uma fortaleza de segurança. Mas a peça final do quebra-cabeça ainda está faltando. Como o sistema sabe que aquele cabo conectado na porta 5 do switch pertence a esse mundo lógico que a gente acabou de criar? A resposta para isso está nas políticas de acesso. Mas essa já é uma história para um próximo papo. Até lá!